Muitas vezes tomar um café e conversar com um amigo é a melhor terapia que podemos proporcionar a nós mesmos. Então, hoje, convido você a sentar e tomar um café na companhia de um dos maiores e influentes pensadores estoicos, Sêneca. A vida de Sêneca foi marcada pela constante prática do estoicismo. Ele perdeu sua fortuna por 2 vezes, foi exilado, se reergueu e nos deixou um precioso patrimônio por meio de cartas e ensinamentos sobre a filosofia estoica. E nessa conversa vamos explorar 11 lições de vida, desde a conquista da clareza mental até o enfrentamento dos fracassos. Sêneca disse uma vez que a filosofia oferece direcionamento, e assim como em uma conversa enriquecedora, depois desse vídeo, você repensará profundamente sobre sua trajetória neste ano. Por isso te convido a permanecer até o final para absorver cada uma dessas valiosas lições. O que vai determinar se o próximo ano será vitorioso não são as esperanças das festas de fim de ano, mas uma escolha pessoal de seguir o caminho da virtude, fazendo a coisa certa. Antes de seguirmos, curta esse vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos fazer o ano de 2024 o melhor ano de nossas vidas. Agora, vamos aos ensinamentos. Primeira lição: é impossível fugir de si mesmo. Você precisa mudar a mente, não o lugar, porque suas falhas o acompanharão aonde você for. Sêneca. Sêneca nos lembra de que muitas vezes buscamos fugir dos problemas mudando de lugar, mas a essência de nossos desafios não está nas circunstâncias externas, e sim dentro de nós mesmos. Recentemente, um amigo meu, conhecido por sua alegria contagiante e presença constante em festas, decidiu dar uma reviravolta em sua vida. Ele estava determinado a se tornar uma pessoa mais centrada e focada, e para isso, embarcou em um intercâmbio para a Irlanda, esperando que essa mudança de cenário fosse a chave para uma vida mais equilibrada. E funcionou nas primeiras semanas, mas depois de um tempo, vendo as postagens dele, percebi algo intrigante. Ele continuava imerso em festas e em excesso de curtição, o mesmo motivo que o fez mudar daqui. Essa situação levanta uma reflexão importante sobre a ilusão de que mudar de ambiente automaticamente nos transforma. Às vezes caímos na armadilha de pensar que nossos problemas estão exclusivamente ligados ao lugar em que vivemos, ao trabalho que desempenhamos ou aos relacionamentos que mantemos. Entretanto, o verdadeiro desafio muitas vezes reside em nós mesmos, em nossos hábitos e padrões de pensamento. Como nos afirma Sêneca, o erro não está nas circunstâncias, mas na mente em si. A doença segue o doente. O que ganhamos indo para longe de tudo, pergunta Sêneca, se nossos maus hábitos nos acompanharão? Para reforçar o argumento, ele afirma: se você quer escapar de seus problemas, não precisa seguir para outro lugar, você precisa ser outra pessoa. Essa não é uma sugestão radical de mudar nossa identidade, mas sim um convite para a autotransformação, uma mudança na maneira como encaramos e respondemos à vida. Entender que o problema está em nós é, sem dúvida, um choque, uma verdade dura e difícil de engolir. Mas, ao mesmo tempo, é também o remédio, pois assumir essa responsabilidade nos capacita a mudar quem somos. O estoicismo nos fornece ferramentas valiosas para pensar com clareza e fortalecer nosso caráter moral. A partir desse ponto, temos 2 escolhas: agir ou fugir. Agir é uma decisão voluntária. Precisamos optar pela mudança, nos empenhar sinceramente no processo, aprendendo e respeitando o tempo necessário para corrigir nossas falhas. Por outro lado, a fuga pode ocorrer involuntariamente. Por exemplo, podemos nos distrair constantemente para evitar confrontar nosso interior e as questões que precisam ser trabalhadas dentro de nós. Sêneca defendia que a verdadeira fonte de felicidade e paz de espírito reside dentro de cada um de nós, quando enfrentamos nossos medos e melhoramos a cada dia quem somos. Na visão estoica, ao invés de buscar fugas externas, devemos cultivar uma mentalidade resiliente e sábia. Compreender que a verdadeira jornada não é ao redor do mundo, mas dentro de nós mesmos, nos permite enfrentar os desafios com sabedoria e serenidade, encontrando as chaves para a nossa própria transformação. Segunda lição: transforme em bem. Não importa o que o destino coloque em seu caminho, o sábio o transformará em algo admirável. Sêneca.
Uma das coisas mais inspiradoras a respeito do estoicismo é o modo como os estoicos acreditavam que sempre tem algo bom de uma situação difícil ou desafiadora. Como Sêneca escreveu, o desastre é a oportunidade da virtude. Mesmo a pior tragédia nos permite responder com virtude. Na visão estoica, mesmo nos momentos mais difíceis, temos a capacidade de responder com virtude, transformando nosso problema ou dificuldades em algo construtivo em nossas vidas. Segundo Sêneca, independentemente do que aconteça, devemos encontrar o que há de positivo na situação e transformá-la em algo bom. Dessa forma, o que importa não é o que você enfrenta, mas como enfrenta. O importante para um estoico é entender que isso é apenas um fato da natureza. Às vezes, nossos planos ou objetivos dão errado. E quando o fracasso acontecer, é nossa responsabilidade aprender com ele, reagir com virtude ou transformá-lo em algum outro tipo de oportunidade. Sêneca compara o estoico sábio a um adestrador de animais, capaz de domar as dificuldades. Assim como um leão feroz pode ser transformado em um companheiro dócil por meio do treinamento, o sábio estoico é habilidoso em enfrentar e suavizar as adversidades da vida. Seja dor, perder o emprego, separação, doença, o estoico encontra maneiras de lidar e transformar essas situações desafiadoras. Ninguém tem o controle das circunstâncias externas, mas podemos controlar nossas respostas a elas. Assim, o estoico não apenas se adapta, mas também aproveita qualquer situação e a transforma em algo valioso. Aconteça o que acontecer, como diz Epicteto, tenho o poder de extrair algum benefício da situação. Ou, como escreve Sêneca, o estoico transforma em bem tudo que é ruim. Marco Aurélio, quase 20 séculos antes, escreveu o seguinte lembrete para si mesmo em seu caderno estoico: embora as circunstâncias possam restringir nossas ações, temos controle sobre nossas intenções e como reagimos. A mentalidade flexível dos estoicos transforma obstáculos em oportunidades, reconhecendo que aquilo que surge em nosso caminho, na verdade, se torna o caminho a seguir. Terceira lição: lide com a raiva. Para os estoicos, a raiva era a pior e a mais tóxica das emoções negativas que podemos ter. Sêneca acreditava que a raiva não apenas compromete a razão, mas também leva as pessoas a agir impulsivamente, sem considerar as consequências de suas ações. Ao chamar a raiva de uma forma temporária de insanidade, Sêneca expressou a ideia de que quando alguém está dominado pela raiva, perde temporariamente o controle racional e age de maneira irracional, como se estivesse momentaneamente insano. Nas palavras do estudioso do estoicismo John Sellers, os momentos de raiva acontecem como transtornos mentais menores, que assumem o controle da nossa mente temporariamente. E sabendo de todo o resultado que a raiva proporciona, Sêneca sabiamente nos questiona: se a expressão exterior de uma pessoa furiosa é tão terrível, como deve ser sua mente? A raiva não é apenas uma resposta superficial ou externa a uma situação, mas também indica um desequilíbrio interno e perturbação emocional profunda. Os estoicos, como Sêneca, estavam interessados não apenas em controlar as manifestações externas da raiva, mas também em compreender e modificar as atitudes internas que levam a tais emoções negativas. Na visão estoica, a raiva surge quando interpretamos uma situação como injusta, quando nos sentimos prejudicados ou injustiçados por algo. Essa percepção leva a uma vontade de buscar vingança ou retaliação, como uma forma de devolver o que consideramos uma injustiça. Os estoicos destacam a importância de analisar e questionar esses julgamentos mentais, pois frequentemente eles estão baseados em interpretações distorcidas ou excessivamente emocionais dos acontecimentos. Ao adotar essa prática, você pode evitar sucumbir à raiva impulsiva, agindo de maneira mais serena e racional diante das adversidades. Antes do sentimento de raiva de cegar completamente, questiona se sua interpretação dos fatos é verdadeira e realmente faz sentido perder a cabeça ou agir impulsivamente sem pensar nas consequências. A raiva extrema pode ser evitada antes que nos domine, através de treino e prática. E o estoicismo destaca a importância da autodisciplina e autocontrole. Sêneca nos lembra de como é primordial não tirar conclusões rápidas, pois as primeiras impressões podem nos enganar. Em vez disso,
examinar nossas emoções com atenção e pensar criticamente antes de reagir. E termos em mente esse lembrete: a raiva só surge quando a mente permite. Quarta lição: montanha-russa da fortuna. O pobre não é aquele que tem muito pouco, mas alguém que sempre anseia por mais. Sêneca. O dinheiro move o mundo e, de certa forma, todos nós temos algum grau de interesse nele, pois precisamos pagar nossas contas e tudo mais. Sêneca foi uma das pessoas mais ricas de sua época, mas tinha plena consciência dos perigos psicológicos e morais envolvidos na busca do sucesso financeiro. Um deles é a insatisfação constante. Sêneca sugere que a verdadeira pobreza não está relacionada à quantidade de recursos, mas sim à incapacidade de se sentir feliz e satisfeito com o que possui. Mesmo que alguém tenha abundância de bens materiais, a constante busca por mais indica uma forma de pobreza, a falta de satisfação. Essa visão está alinhada com a ideia estoica de que a verdadeira riqueza reside na sabedoria e virtude, não na busca exclusiva da felicidade por meio de bens materiais, já que estes estão sujeitos a mudanças e estão fora de nosso controle. A busca incessante por mais, de acordo com os estoicos, muitas vezes leva à escravidão das paixões e à perda da liberdade interior. Sêneca enfrentou inúmeras reviravoltas em sua vida, incluindo perder metade de sua riqueza, da noite para o dia. E experimentar essa instabilidade financeira fez com que refletisse sobre a montanha-russa da fortuna. O quanto nossa condição financeira pode mudar diante das surpresas da vida e o que temos pode ser nos tirado de repente. Mas, por outro lado, o que realmente é bom, um caráter desenvolvido e nosso senso de valor provém de dentro, algo que ninguém pode nos tirar. Sêneca nos lembra da natureza transitória da vida, nos encorajando a evitar excessos de confiança nos momentos bons e a não desistir nos momentos difíceis. Em suas palavras, na vida, todas as classes estão sujeitas a mudanças, e tudo o que acontece aos outros também pode acontecer a você. E nos faz pensar em outro perigo psicológico, o apego ao dinheiro e bens materiais. Quando alguém se torna excessivamente ligado ao dinheiro, seu bem-estar emocional e sua sensação de valor próprio passam a depender desses recursos externos, e isso cria uma forma de escravidão psicológica. Sêneca aconselha a buscar a riqueza interior, baseada em virtudes e qualidades pessoais, em vez de depender exclusivamente da riqueza material, e compreender que o dinheiro, por mais útil que seja para a vida prática, não pode fornecer uma fonte duradoura de contentamento e significado. Cultivar a autossuficiência emocional e a independência em relação às circunstâncias materiais era fundamental para os estoicos. Nas palavras de Sêneca, o pior tipo de pobreza é o das pessoas que se sentem pobres em meio às suas riquezas. Quinta lição: construa seu poder. O mais poderoso é aquele que tem a si mesmo em seu próprio poder. Sêneca. Nada em nossa vida pode ser construído ou alcançado se não tivermos poder sobre nós mesmos. E Sêneca, em seus estudos, muitas vezes afirmou isso, destacando a ideia de que a verdadeira força e poder reside na capacidade de ter controle sobre si mesmo, tanto emocional quanto mentalmente. Ela sugere que a pessoa mais poderosa é aquela que possui domínio sobre suas próprias reações, impulsos e pensamentos. Os estoicos acreditavam que a verdadeira grandeza não está no controle externo sobre os outros ou sobre eventos, mas na maestria interna, na habilidade de governar as próprias emoções e agir de acordo com a virtude. Quem tem a si mesma em seu próprio poder é vista como alguém capaz de enfrentar os desafios da vida, resistindo às paixões descontroladas e agindo com sabedoria diante das adversidades. Isso reflete a ideia de que a verdadeira autoridade e força vem do autoconhecimento e do controle sobre as próprias atitudes e comportamentos. A filosofia estoica oferece orientações valiosas para construir domínio sobre si mesmo. Isso envolve o autoconhecimento, a aceitação do que não pode ser mudado e o controle das nossas reações emocionais. O desapego de coisas materiais e o foco no que pode ser controlado são fundamentais. A prática constante da virtude, a meditação, o aprendizado contínuo e a resiliência são partes essenciais do caminho estoico. Esses princípios, quando incorporados à vida diária, contribuem para uma jornada de autodescoberta e crescimento constante. Sexta lição: reveja seu dia.
Todas as noites, antes de dormir, devemos nos perguntar: que fraqueza eu superei hoje? Que virtude eu adquiri? Sêneca. O estoicismo é o tipo de caminho cujo foco consiste em progredir de forma gradual, um passo de cada vez. Ninguém é perfeito, e nunca ninguém será. É por isso que o estoicismo é uma prática, e à medida que praticamos os ensinamentos em nossas vidas, conseguimos perceber os resultados e nossas mudanças. Todos os dias novas situações surgem para testar nosso caráter e nos apresentam oportunidades para sermos conscientes e virtuosos, tomando as decisões melhores ou mais sábias possíveis. Ao longo de muitos dias, Marco Aurélio escreveu em seu diário pessoal como foi seu dia, e Sêneca fazia a mesma revisão em suas cartas. A cada novo dia, surge a chance de autorreflexão e progresso, impulsionando o desenvolvimento do caráter pela avaliação sincera de nossas ações. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, praticavam um exercício diário de análise dos erros cometidos, buscando maneiras de agir melhor no futuro. Sêneca compartilha como examinava minuciosamente seu dia após a esposa adormecer, não escondendo nada de si mesmo e confrontando seus erros com autenticidade e sinceridade. Podemos contar uma história para alguém, ter um discurso incrível para explicar no que acreditamos e como pretendemos seguir nossas vidas. Mas quando estamos sozinhos, deitados na cama, no nosso íntimo, não temos como nos enganar. No fundo, sabemos quem somos e como agimos. Por isso, comece a rever seu dia de uma forma estoica e pergunte a si mesmo: onde me enganei? Onde acertei? O que deixei de fazer? O que poderia fazer melhor no futuro? A partir desse exercício estoico, você será encorajado a rever seu comportamento a cada dia, a fim de progredir de forma gradual e constante. A prática constante desse exercício te encoraja a uma avaliação diária, promovendo um progresso gradual e constante. Nas palavras de Sêneca: não exija que eu seja igual aos melhores, mas melhor do que os piores. Para mim basta reduzir o número de meus vícios e corrigir meus erros a cada dia. Nos corrigir pode ser desafiador. Você pode começar a escrever no bloco de notas do seu celular, reservar um caderno, meditar por alguns momentos. O essencial é progredir. Nessa prática, reconhecer os erros e assumir a responsabilidade são passos cruciais para possibilitar uma ação renovada no dia seguinte. 7ª lição: se atualize. Enquanto você viver, continue aprendendo a viver. Sêneca. É engraçado como ficamos surpresos ao reencontrar um amigo após um longo tempo e perceber mudanças em sua aparência. Guardamos a imagem que temos da pessoa como ela era, mesmo que tenham se passado alguns anos. Esse choque revela como nossa memória muitas vezes preserva uma versão anterior das pessoas em nossas mentes. Da mesma maneira, quando aprendemos algo, guardamos essa informação na mente sem atualizá-la. É dessa forma que mantemos crenças inúteis conosco, embora tenham sido úteis em algum ponto da vida, depois se tornaram totalmente dispensáveis. Um exemplo simples: na infância somos orientados a não falar com estranhos, o que faz muito sentido. Mas, quando adultos, isso pode ser limitante em situações sociais como uma festa de um amigo ou quando queremos conhecer pessoas novas. Sêneca ressalta a importância do aprendizado contínuo ao longo da vida. A filosofia estoica enfatiza o autodesenvolvimento, a sabedoria e a busca constante pela excelência moral, e que a jornada de autodescoberta e aprimoramento nunca devem cessar em nossas vidas. Significa não apenas adquirir conhecimento intelectual, mas também desenvolver a sabedoria prática que guia a tomada de decisões éticas e a forma como lidamos com os desafios da vida. A filosofia estoica encoraja a reflexão contínua sobre nossas ações, valores e objetivos, promovendo assim um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento pessoal. 8ª lição: gratidão é a memória do coração. Para um estoico, nossa atitude mental mais profunda deve ser de gratidão. Nas palavras de Sêneca: em todas as coisas, deveríamos tentar nos fazer o mais agradecidos possível, pois a gratidão é algo bom para nós, de uma maneira tal que a justiça, comumente considerada pertencente a outros, não é. A gratidão compensa a si mesma em grande medida. Pelo que você é grato? Pense em todas as coisas pelas quais você pode ser grato hoje: por estar vivo,
por viver num tempo em que a paz prevalece, por ter saúde e tempo livre para ver esse vídeo. Para um estoico, a gratidão não é apenas por coisas boas recebidas, mas também pela nossa própria existência. Na perspectiva estoica, ao vivermos com gratidão, podemos alimentar um estado constante de apreço, independentemente das circunstâncias. Isso cria um ciclo positivo com benefícios duradouros para nós mesmos. Há mais de 2000 anos, os estoicos reconheciam o poder da gratidão. Atualmente, o professor e psicólogo Martin Seligman desenvolveu um simples exercício de gratidão que impacta diretamente nas estruturas cerebrais que afetam nossa saúde emocional. Chamado de Diário da Gratidão, você começa anotando, todas as noites, 3 coisas no dia pelas quais você é grato e como isso te faz sentir. Seligman explica que a mente humana age como velcro para experiências negativas e como um teflon para as positivas. Isso significa que é natural ficarmos presos a pensamentos de culpa, desesperança e pessimismo, mas também é comum negligenciar o que temos de bom. Por isso, é tão importante aprender a direcionar a atenção também para aquilo que temos de bom. Comece hoje mesmo a fazer seu diário de gratidão e a reconhecer todos os bons momentos da sua vida. Como nos disse Sêneca, nada é mais honrado do que um coração agradecido. 9ª lição. Tenha direção. Sêneca fala sobre a importância de ter um rumo na vida, afirmando que quem segue um caminho tem uma direção certa, ao contrário de quem vaga sem propósito, que está sempre em movimento sem um destino claro. Pense por um momento que você tenha um trabalho para entregar e precisa usar a internet para consulta. Seu foco mental é 100%, por isso você pode acessar a internet, procurar o que deseja e voltar ao trabalho. Mas se você não tem essa direção, ao acessar a internet, vai querer abrir as redes sociais, com certeza se deparar com algum post de celebridade, evento do momento ou um vídeo engraçado, você assiste e fica lendo os primeiros comentários. Antes que perceba, você já gastou meia ou 1 hora do seu tempo. E agora vai demorar mais alguns minutos para voltar ao foco, fazer sua pesquisa e engatar no trabalho novamente. É inofensivo fazer isso de vez em quando, mas se o comportamento é cotidiano, como forma de procrastinação, algo está errado. O que Sêneca nos adverte é que querer viajar o tempo todo pode ser sinal de inquietude ou falta de estabilidade emocional, e para progredirmos na vida, devemos ser consistentes conosco mesmos, evitando esse tipo de comportamento. Ser focado significa fechar a porta para todas as distrações. Se você tem uma direção certa, seja um objetivo ou um plano de vida mesmo, cada ação focada é um passo na direção dos seus sonhos, e o mesmo vale para as distrações. Cada distração é um passo na direção oposta, desperdiçando sua energia e seu tempo. Para Sêneca, isso mostra que a mente está sem rumo, como se fosse levada pelo vento. Em resumo, ele destaca a importância de equilibrar a busca por novas experiências com a estabilidade emocional e a coerência em nossas escolhas de vida. Ele inclusive escreveu: devemos decidir o que queremos de fato e manter essa decisão. Sêneca destaca a importância da clareza nas nossas metas e da firmeza na busca pelos nossos objetivos. Em outras palavras, significa que é fundamental escolher com sinceridade aquilo que realmente desejamos na vida e, uma vez tomada essa decisão, mantê-la de forma consistente ao longo do tempo. Segundo Sêneca, as pessoas muitas vezes cometem erros porque focam apenas em partes da vida, em vez de enxergarem o todo. Ele compara nossa jornada à de um arqueiro que precisa ter um alvo definido. Em uma expressão marcante, ele diz: quando não se sabe para qual porto se navega, não existe vento a favor. Em outras palavras, se não tivermos uma direção clara na vida, ela se torna uma série de acontecimentos aleatórios. Essa ideia destaca a importância de ter um objetivo geral, algo que guie nossas ações e decisões. Por exemplo, em sua vida, você já traçou um plano geral com todos os seus objetivos? O que você deseja realizar nesse ano? Uma forma de fazer isso é dividir sua vida neste ano, daqui 5 anos e daqui 10 anos. Um exemplo é a Juliana. Hoje ela é professora e sonha em ser nutricionista. Pensando em como tomar uma nova direção na sua vida, ela traçou um plano geral, com todos os seus objetivos. Escreveu todos os sonhos e metas profissionais e pessoais, tudo o que deseja para sua vida nos próximos 10 anos.
e, refletindo sobre os ensinamentos de Sêneca, pegou uma folha de caderno, colocou 3 colunas e dividiu em 1 ano, 5 anos e 10 anos. Ela quer ser nutricionista, ter seu próprio consultório, falar inglês e comprar seu apartamento. Dessa forma, ela tinha uma visão completa do que deseja para sua vida nos próximos 10 anos e começou a traçar as ações que faria primeiramente neste ano para tornar tudo possível. O primeiro passo era se matricular em uma faculdade para se tornar nutricionista. O segundo, redefinir seu orçamento e começar a guardar 10% da sua renda para a compra do seu apartamento. E dessa forma, a Juliana ganhou uma visão completa da vida dela nos próximos anos e com isso conseguiria governar suas ações para atingir cada uma das suas metas. Sem um rumo definido, a vida pode parecer sem propósito, sujeita às circunstâncias, ao invés de ser direcionada por nossas escolhas. É como se definir um destino fosse o primeiro passo para aproveitar os ventos favoráveis da vida. 10ª lição: se liberte para si mesmo. Existiram 2 tipos de escravidão na época de Sêneca. A servidão física, que era absolutamente comum, entretanto, através do processo de manumissão, o servo poderia se tornar livre. Na época de Sêneca, alguns libertos ou ex-servos foram extremamente bem-sucedidos, enriqueceram e ocuparam posições no alto escalão da sociedade romana. Inclusive o Epicteto, que foi escravo e depois de liberto, abriu sua escola e se tornou um dos professores e filósofos estoicos mais influentes. E o outro tipo era a servidão psicológica. Os estoicos foram os primeiros a estudarem inteligência emocional e a desenvolveram a ideia da servidão psicológica, oferecendo a prática do estoicismo como a liberdade da alma. O objetivo fundamental do estoicismo é libertar as pessoas das amarras emocionais e psicológicas causadas por falsas crenças, julgamentos distorcidos e reações descontroladas diante das circunstâncias. O estoicismo é uma escola de pensamento que ensina a distinguir entre o que pode ser controlado, as nossas próprias ações e atitudes, e o que está além do controle de eventos externos, opiniões alheias, incentivando a aceitação serena do que não pode ser alterado. Ao cultivar a autossuficiência emocional e a resiliência, os estoicos buscam libertar-se do medo, da ansiedade, da ganância, da raiva e do ressentimento. A prática estoica envolve o desenvolvimento de uma perspectiva mais racional e tranquila diante dos desafios da vida, promovendo uma abordagem mais equilibrada e serena. Se libertar para si mesmo é conseguir seguir seu total potencial na vida, sem se perder no medo ou ansiedade. E o estoicismo oferece uma filosofia de vida que nos visa libertar da servidão emocional, nos capacitando a enfrentar as adversidades com sabedoria, coragem e uma serenidade que vai além das flutuações das circunstâncias externas. 11ª lição: você colhe o que planta. Não poderíamos encerrar nossa conversa sem falarmos disso. A vida de Sêneca é um verdadeiro exemplo de que você sempre colherá o que plantou. Não importa o quanto conhecimento aprendemos ou possuímos, no fim, são nossas ações que contam. E nossa força moral para aplicar e viver tudo o que aprendemos no dia a dia. Sêneca, esse filósofo que tanto tem para nos ensinar sobre a vida, aceitou ser tutor de Nero por um tempo, quando o mesmo ainda tinha menoridade, e antes de se tornar um dos imperadores mais sanguinários da Roma antiga. E por mais que tenha tentado devolver todo o dinheiro recebido pela consultoria prestada, Nero negou a aceitar e, em seus devaneios de perseguição, condenou Sêneca à morte. Somos livres para plantar como e o que quisermos, mas não temos a mesma liberdade para fugir da colheita. Os estoicos foram os primeiros teóricos da mente humana, nos ensinando como desenvolver inteligência emocional e a construir nossa força interior, aumentando nossa capacidade de enfrentar desafios da vida com clareza e sabedoria. Por isso, nesse novo ano que começa, amigos e amigas, desejo que todos nós tenhamos força para colocar em prática tudo o que estamos aprendendo sobre estoicismo, para então nossa colheita ser próspera e leve quanto possível. E se você chegou até aqui, comente. Gratidão. Ei, que bom que chegou até aqui. Nós do canal O Mensageiro temos uma indicação para você. E esse comunicado ficou sob minha responsabilidade. Olá, eu sou Michael, integrante do canal. Você tem vontade de se libertar de crenças limitantes que impedem o seu crescimento pessoal e profissional? Então assista a essa aula gratuita que deixei na descrição. Inscreva-se
Ative o sininho e embarque nessa jornada transformadora conosco. Seja inspirado, seja capacitado, seja o arquiteto do seu próprio sucesso com. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, O Mensageiro.